7 posições no ranking de liberdade de imprensa em 2 anos, segundo a ONG Repórteres Sem Fronteiras. Mas a situação global piorou e atingiu o pior nível na última década. O relatório anual da ONG Repórteres Sem Fronteiras aponta que, em escala global, a liberdade de imprensa nunca esteve tão ameaçada. Do começo do ano até agora, 15 jornalistas foram assassinados no exercício da profissão e 555 estão detidos em prisões ao redor do mundo. 6 de cada 10 países caíram na pontuação do ranking. A gente tem, pela primeira vez, metade dos países do mundo que estão numa situação muito grave ou difícil em termos de liberdade de imprensa, e só um quarto numa situação que aparece como boa ou relativamente boa. Para se ter uma ideia, colocando em perspectiva em relação ao tamanho da população dos países, mais da metade das pessoas do mundo, metade da população mundial, vive em um país onde a situação da liberdade de imprensa é muito grave. O relatório destaca a situação da Palestina, que está sob ataques israelenses. A gente tem mais de 200 jornalistas mortos no conflito, dos quais a Repórteres Sem Fronteiras conseguiu identificar que pelo menos 43 desses mais de 200 foram mortos durante o exercício da sua atividade jornalista. O Brasil foi um dos poucos países do mundo em que a liberdade de imprensa melhorou. Atualmente ocupa o lugar 63 do ranking. O levantamento atribui o avanço ao distensionamento nas relações estatais com os órgãos da imprensa, a partir da mudança do governo federal, mas aponta preocupações com o avanço da digitalização e das fake news. Tem uma brincadeira que a gente diz que não existe almoço grátis. Informação de qualidade custa caro. Precisa pagar bons profissionais, precisa ter uma estrutura. Ao longo dos anos, com a digitalização, com a plataformização, com o mundo de influenciadores entrando na área do jornalismo, por exemplo, a gente tem um cenário em que a imprensa foi sendo fragilizada também do ponto de vista financeiro. E isso é um problema, porque como você vai continuar levando informações se você não tem uma estrutura para se manter? Vila, além da mudança de governo, o que explica a melhora do Brasil num cenário global tão sombrio em relação a isso? Olha, só esse fato de mudança de governo é importante. Vamos lembrar que há poucos anos, né, não podia o jornalista ir com a canopla, né, identificando o canal que era agredido e ameaçado de morte nas ruas, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, por exemplo. Né? Então isso mudou, não tem mais cercadinho. O Brasil esquece o que ocorreu ontem. Lembra do cercadinho, você que está nos acompanhando? Que era uma coisa patética, os jornalistas cobrindo eram agredidos, xingados, ameaçados de morte. Isso em Brasília, né? E no Brasil. Então, eu acho que nós tivemos esse distensionamento relativo, distensionamento político, melhorou um pouco. Por outro lado, as nossas instituições, voltamos a ela, ao que? A Constituição e a presença do Poder Judiciário, que é essencial para garantir a liberdade de imprensa que está escrita na Constituição de 88. E nós somos um país marcado pela repressão atacando a liberdade de imprensa desde o Império, desde Dom Pedro I, que fechou vários jornais, e assim foi indo, e a República acentuou essa repressão. Então é uma vitória esse distensionamento relativo, distensionamento político, a utilização das instituições, o papel do Poder Judiciário e o leitor que tem de ficar um pouco mais desconfiado, porque aí tem a questão das fake news. Sempre desconfiar a informação. Lembrar que a informação, quando ela tem CNPJ, ela é muito mais confiável do que aquela que não tem CNPJ. Pense sempre nisso. Agora, professor, qual deveria ser o papel dos governos democráticos diante desse quadro atual da imprensa? Pois é, primeiramente continuar a garantir a integridade desses profissionais, né? Então acho que isso é muito importante. O segundo é criar esses canais de comunicação que essa imprensa pudesse acessar essas notícias, essas informações com tranquilidade e com assertividade. A gente está vendo esses dias, por exemplo, essa questão do sigilo de 100 anos do documento de A, de B, de C, né? Ou da impossibilidade de acessar os olerites de determinados representantes de cargos no governo. Então também são violências e limitações que impedem que essa imprensa possa atuar livremente. Mas, sobretudo, a gente tem visto como, e aí o Vila colocou com muita propriedade, como o Poder Judiciário tem acolhido, né, essas reivindicações da imprensa e tem sentenciado, tem responsabilizado aqueles que têm agredido os jornalistas, e como eu acho que até o povo abraçou de uma forma muito mais intensa a imprensa, na medida em que esses acontecimentos, até do 8
coisas que o Vale demonstrou que sem uma imprensa que tenha compromisso, uma imprensa livre, uma imprensa que possa entrar na sua casa e trazer uma informação verídica, todos nós corremos perigo, todos nós estamos em risco. Então acho que esse conjunto de coisas ajudou a fazer com que a gente compreendesse a imprensa como uma ferramenta importante para todos nós.